Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um vídeo de quê? What? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre due diligence, o que é, quais são as etapas e como se preparar para uma operação de due diligence. O que é uma due diligence? É uma operação de investigação de uma sociedade para apurar eventualmente qualquer risco, perigo e passivo envolvendo essa sociedade. Esse é um tipo de operação que acontece de forma comum em momentos de pré-investimento ou de pré-aquisição de companhias, onde o comprador ou investidor quer ter uma visão real de como está a companhia. Essa investigação ela é dividida em principalmente 3 níveis diferentes. Um nível que vai fazer a investigação de toda a parte de documentação legal da sociedade, um nível que vai fazer a investigação de toda a parte financeira e contábil da sociedade, e o nível de investigação mais negocial para verificar como que está o momento da sociedade. Dependendo do investimento ou da operação de compra, você pode fazer todas essas due diligence ou somente alguma delas, podendo ela ser mais aprofundada ou não, ou sendo mais superficial. Isso também dependendo do alto valor do investimento ou não, ou se vai ser feita uma aquisição total ou parcial. O meu foco aqui é falar sobre a due diligence legal e eu vou explicar para vocês algumas das áreas que são estudadas, analisadas no momento de due diligence. Então, quando a gente fala de due diligence legal, nós queremos entender como a empresa está em todos os critérios de regulação, legislação e também contratual dessa sociedade. Então, as áreas que são comumente investigadas são a parte societária para verificar se aqueles sócios são os reais sócios da sociedade, se tem participações que estão prometidas a terceiros, ou também como que está a governança dessa sociedade, analisando ali eventuais programas de stock options, regulações, acordo de acionistas e outros documentos relacionados à governança corporativa. Além também de ver como que está o registro de todos os atos constitutivos dessa sociedade na junta comercial e se ela possui as licenças necessárias para operar no mercado onde ela atua. Fora isso, também é analisada a parte fiscal e tributária, para identificar se a sociedade está enquadrada no enquadramento tributário correto, se está fazendo as declarações corretas dos impostos a serem pagos, se está recolhendo esses impostos de formas corretas e também verificar se a relação contratual está sendo feita de forma correta, pagando o devido imposto para aquela operação. É analisado também toda a parte de propriedade intelectual para verificar quais são os ativos intelectuais daquela sociedade, como marcas, patentes, desenho industrial, software envolvido, ver se essas propriedades intelectuais estão devidamente registradas no NPI ou aquelas que não dependem de registro, como software, estão protegidas nas relações contratuais, vendo se os desenvolvedores cederam a propriedade intelectual do software desenvolvido ou se os contratos de licenciamento e desenvolvimento estão corretos, protegendo a propriedade intelectual. É feito também a análise da área trabalhista da sociedade, verificando se as contratações estão seguindo a legislação trabalhista, se as demissões também estão seguindo a legislação trabalhista e se todos os encargos trabalhistas e reflexos trabalhistas estão sendo pagos de forma correta. Essas 3 primeiras etapas, societária, fiscal, tributária e trabalhista, é o núcleo duro de toda a due diligence legal e são elas que vão ter o potencial de impedir o investimento ou aquisição de uma sociedade. Fora isso, também, dependendo da sociedade, pode ser feito uma due diligence de caráter regulatório, como por exemplo empresas que são autorizadas pela CVM e pelo Banco Central. Então se analisa se ela está cumprindo, está em compliance com todas as guidelines e regulações desses reguladores. Além disso, é importante também fazer uma análise de toda a situação envolvendo processos judiciais, tanto em todas as áreas que eu comentei anteriormente, como em eventuais outras áreas, até mesmo criminal. Então se levanta uma série de certidões para identificar se existem processos e, caso existam, como que está a etapa desse processo e o valor financeiro que esses processos podem refletir na sociedade. Atualmente também está muito em voga a análise da parte de data privacy e proteção de dados dessa sociedade, identificando se ela tem as melhores práticas para tratamento de dados e se ela está em compliance com a legislação atual que nós temos sobre privacidade de dados e dados pessoais. Em síntese, essas vão ser as principais áreas que vão ser analisadas numa due diligence legal. Mas um advogado que está operando numa operação de M&A ou numa operação de investimento, ele tem que ter conhecimento, ele tem que saber analisar também os relatórios das outras due diligence, principalmente a contábil financeira, para ele conseguir identificar se não tem nenhum tipo de passivo que foi previsto, por exemplo, na área tributária e não está duplicado
no relatório da due diligence contábil financeira, ou até mesmo passivos trabalhistas também, e identificar se não está duplicado. É importante fazer a sincronização e identificar se está condizente o que está dizendo no relatório com o outro relatório também. Mas Lion, estou passando por um processo de due diligence, como eu posso me preparar para isso? O primeiro ponto para tu se preparar para uma operação de due diligence é tu ter efetivamente a tua sociedade muito bem organizada. Tu parar para começar a organizar a tua sociedade no momento de due diligence não vai dar certo e vai demonstrar para o eventual investidor ou comprador que você não tem uma organização efetiva da sociedade. Então é importante desde o dia zero, mesmo que tu seja uma empresa pequena, a tu manter todas essas áreas muito bem organizadas. E na medida que tu for evoluindo e crescendo a sua empresa, tu sempre tem um momento para começar a refletir se nesse momento de crescimento tu não deixou muito puxadinhos ou muitos jeitinhos ao longo do tempo, e tu tem que fazer um refaturamento de todos esses pontos para a empresa estar completamente redondinha. Então é importante de tempo em tempo tu fazer uma auditoria interna, tu mesmo levantar uma auditoria interna para identificar os pontos sensíveis e ir corrigindo ao longo do tempo. Isso vai demonstrar uma maturidade muito grande para potenciais investidores ou compradores. Esse momento inicial de tu conseguir fazer a entrega da documentação demonstra que você já tem um negócio robusto e muito bem organizado. E eu sempre falo, pessoal, qualquer coisa que tu deixe para depois, ela vai ter um preço e ela vai ser cobrada no momento de venda do seu negócio. Porque o comprador ele sempre vai fazer a due diligence, ele sempre vai apurar financeiramente qual é o valor desse risco ou desse passivo e ele vai reter ou descontar do preço de compra. Mas como que é analisado riscos, perigos e passivos? É importante vocês entenderem primeiramente o que é a diferença de risco e perigo para passivo. Perigo é toda aquela situação que pode eventualmente evoluir por um risco. Por exemplo, um pneu furado de um carro, ele é um perigo, mas não necessariamente um risco se ele continuar estacionado na sua garagem. Já um risco é esse perigo dentro de uma matriz de probabilidade e impacto, entendendo qual é a probabilidade disso acontecer e caso aconteça, qual é o impacto que ele pode causar. Então, por exemplo, o carro com pneu furado, se tu pega a estrada, ele vai ter uma probabilidade de ter algum acidente e esse acidente vai ter um impacto, dependendo se tu vai estar numa estrada de alta velocidade ou se tu vai estar andando na cidade. E isso vai ser o que vai determinar o risco. Já o passivo é tudo aquilo que já tem um efetivo valor financeiro que deve ser utilizado para fazer o pagamento desse perigo ou dessa situação. Como, por exemplo, tu já vai ter um passivo porque você vai ter que trocar o pneu do seu carro. Então esse é um exemplo bem prático dessa diferença. Então quando a gente vai realizar uma due diligence, a gente vai identificar primeiro todos os perigos envolvidos na operação, vai plotar ele dentro de uma matriz de risco, onde a gente vai identificar qual que é a probabilidade e o impacto desses perigos e também identificar já eventuais passivos, que são ocultos ou não, porque pode ter passivos que são ocultos, como por exemplo, tu identifica em algum momento que tu tem um problema no motor do seu carro, mas que tu não sabia ainda. Esse é um passivo oculto. Já o pneu furado, que é de uma forma muito fácil perceptível, ele já é um passivo perceptível para todo mundo. Então, no final das contas, a due diligence ela tem esse objetivo: identificar perigos, riscos e passivos. A partir disso, quantificar financeiramente todos eles e entender se aquela operação de investimento ou de compra é ainda interessante para o investidor ou para o comprador, identificando os valores financeiros desses pontos. Espero que você tenha entendido um pouco de como funciona a operação de due diligence, e se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de marcar o gostei e se inscreva no nosso canal para ter outros conteúdos como esse. E nos vemos na próxima. Tchau!